Quero saudá-lo, meu irmão, quero saudá-la, minha irmã, com muito grande apreço. Você que, com regularidade, se ocupa da leitura orante da palavra oferecida pela TV Evangelizar, desde Curitiba. E quero agradecer por permitir-me de chegar até sua casa e partilhar a oração inspirada no Evangelho do final de semana 5 de setembro. No calendário litúrgico é o 23º domingo do tempo comum. E a palavra deste domingo, a do Evangelho, é Marcos 7, 31 a 37. Vamos à leitura, como sempre. Primeiro a leitura. Saindo de novo do território de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para os céus, gemeu e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente abriram-se-lhe os ouvidos, e a língua se lhe desprendeu, e falava corretamente. Jesus o proibiu de contar o que acontecera, mas quanto mais o proibia, tanto mais eles o proclamavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: Ele fez tudo bem. Faz tanto os surdos ouvirem, como os mudos falarem. É esta a palavra deste 23º domingo, a palavra do Evangelho para este 23º domingo do tempo comum, domingo 5 de setembro. Vamos lá, querido irmão, querida irmã. Antes de falar deste texto, quero lhe recordar o que se verificara antes. Jesus tivera muitas tensões com os dirigentes religiosos do judaísmo por causa das formalidades ou das minudências da lei que se lhes afigurava decisivo e importante da lei religiosa. E havia muitas regras para os alimentos, para os comportamentos, para os encontros entre pessoas, para as entradas e saídas das casas. Tudo era profundamente regrado, mas não necessariamente internalizado. E pareceu que também os discípulos estavam tentados a algo semelhante, a comportamentos desse tipo. E Jesus se afastou. Foi para uma terra estrangeira vizinha, território de Tiro. E esta saída fora resultado também de algum desapontamento, de alguma tensão entre Jesus e os discípulos. De fato, o evangelista não informa que os discípulos foram com ele. Até parece que a tensão fora forte. Mas saindo de novo do território de Tiro, seguiu em direção à Galileia, passando por Sidônia. Muito estranho. Essas indicações geográficas
apenas apontam para um caminho muito mais longo. Em vez de percorrer um caminho direto daqui para ali, é como se partisse daqui e fizesse um longo percurso até chegar ao objetivo. Dá a impressão que o próprio Senhor passara por um período de relações tensas até com os da sua terra, da sua nacionalidade. Pois bem, atravessou a região da Decápole, uma outra região vizinha, e trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. É um dos textos de mais difíceis análises do Evangelho de Marcos. Mas vamos observar. Ao surdo que não ouve, que não é capaz de ouvir por uma deficiência auditiva, mas seguindo a perspectiva dos profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremias, a surdez estava também associada, não propriamente com uma deficiência física, mas com uma indisposição interior de acolher a palavra. Já Isaías, este povo, ouve-me com os ouvidos, mas não com o coração. Pois bem, trouxeram-lhe alguém que não era capaz de acolher a voz do Senhor, digamos assim. Para além do prodígio físico, curar um surdo há uma significação teológica, tornar uma pessoa capaz de compreender a voz do seu Senhor, do seu Deus e acolhê-la. E rogavam que impusesse as mãos sobre ele. Impor as mãos, tocar, comunicar o Espírito. Quem toca comunica o seu Espírito à pessoa tocada. E o Espírito de Jesus, estamos na mentalidade daquele tempo, qualificaria aquele homem surdo, de audição, mas também de uma interioridade incapaz de acolher a voz do Senhor, a voz de Deus. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas e com saliva tocou-lhe a boca. Novamente, o toque, comunicar a sua força. Linguagem simbólica, rica de detalhes, inclusive. Lá onde se verificavam as mais severas incapacidades para acolher a voz do Senhor, justamente era aquela a parte a ser curada. Não se trata, pois, unicamente de um milagre, de um prodígio, numa parte deficiente do organismo ou dos sentidos. Saliva. Colocou os dedos nas suas orelhas e com saliva tocou-lhe a língua. Saliva pode até parecer pouco higiênico para a nossa mentalidade. Imaginava-se, supunha-se, interpretava-se à época que a saliva é um condensado da própria pessoa. Se Jesus pôs de sua saliva na língua daquele homem emudecido, comunicou-lhe sua força interior, e aquele homem foi transformado. Não esqueçamos, os evangelistas não apenas pretendiam fazer descrições, aliás, nem pretendiam descrever fatos,
mais do que fatos descritos ou biografias apresentadas, há uma teologia a ser proposta para o leitor, que o leitor possa perceber que o Senhor está sempre a oferecer de sua força interior para que os que não conseguem se encontrar com seu Deus possam fazê-lo a partir do encontro com Jesus. Depois, levantando os olhos ao céu, gemeu e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Levantar os olhos aos céus. Levantar os olhos é a atitude do servo para o seu Senhor. Jesus levanta os olhos para o Pai. Põe-se na condição de servo do amor do Pai em favor daqueles para quem o próprio Deus o enviou. Gemeu, atitude de quem ora com intensidade, abre-te. A palavra daí, na forma do imperativo, com a autoridade, e imediatamente abriram-se-lhe os ouvidos e a língua. Por que Jesus se afastou? Não fez no meio da praça, porque ele não quer, o evangelista salienta, não quer ser visto como um poderoso milagreiro que granjeia fama e admiração e projeção. Não é para isto que ele veio. Até separou, porque se fizesse presente, tudo isso fizesse em meio aos presentes, apareceria muito mais a magnitude do prodígio e menos a intenção do próprio Senhor, que é aproximar Deus das pessoas e aproximar as pessoas de seu Deus. Até é esse o motivo pelo qual pedira o Senhor Jesus, que não contasse. Como não contar? Se era surdo e era mudo e passa a falar e se comunicar. Intenção do evangelista, que o leitor de qualquer época compreenda, não é para fixar os olhos na magnitude do prodígio miraculoso, mas mais no significado de fundo. Deus, por meio de Jesus, quer reconduzir a si aqueles que dele estão distantes ou com ele não conseguem mais ouvir sua voz e acolher a sua verdade. Vamos lá, meu irmão, minha irmã, para a real atitude orante desse nosso programa. Se a primeira parte tinha um tom explicativo, agora é orante. Então, para orar é diferente de rezar. Rezar, começamos a oração que conhecemos à memória e vamos pronunciando as palavras. Orar é um diálogo que requer predisposição interior. E é por isso que quero lhe recomendar, ponha-se numa posição que favoreça a intimidade e o recolhimento. Feche os olhos, respire lentamente, tentando até mensurar, se possível for, o ar.
que entra pelas narinas, segue pela garganta e chega aos seus pulmões. Sem nenhuma pressa, como se cada movimento, inclusive aqueles mais secretos do corpo, aqueles que ninguém vê, os pulmões que se abrem, que se inflam, que se recolhem, que o ar sai. Podemos manter nossa atenção voltada para esse dinamismo biológico maravilhoso. Desde aí o ar se integra ao sangue, que vai até o coração. E lá aquele movimento de pulsão do coração, de impulsão, de bombeamento. E vai o sangue percorrendo permanentemente até as últimas fímbrias do nosso corpo. Nem nos damos conta da maravilha biológica que somos. Tentemos sentir tudo isso. E agora um novo passo. Concentrados em nós mesmos, vamos orar ao Espírito Santo. Vamos pedir a Ele que participe dessa nossa oração. Que seja Ele a falar em nós. Espírito Santo de Deus, estavas com o evangelista quando ele escreveu. Tu o movias, o inspiravas. Ele escrevia e reescrevia e melhorava a redação. Aqueles movimentos, pensamentos, leituras e releituras, em tudo aquilo estavas lá. Vem participar agora dos nossos movimentos de leituras e releituras. Vem nos ajudar a compreender estes versículos de Marcos. Vem nos ajudar a compreendê-los a partir de Deus, não a partir de nós. Vem, Espírito Santo, sê nossa luz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podemos agora imaginar o Senhor Jesus andando por algumas terras estrangeiras, na Decápole. Lá não são muitos os que o conhecem. Não é o país da Galileia, em cujas terras ele estava a caminhar todos os dias. Aquelas pessoas que ele encontra pelo caminho, não muitas o conhecem. A saudação não é a mesma daquela convencional. É um estrangeiro. Mas alguém o reconhece e avisa. Há um surdo que gaguejava. Talvez se une, quem reconheceu o Senhor se une aos familiares do surdo e levam até ele, até Jesus. Pedem-lhe. São pessoas retas. Pedem que lhe imponha as mãos. Eles sabem do que Jesus é capaz. E Jesus acolhe, mas toma pela mão, põe a mão no ombro, recolhe-se, afasta-se. Os outros talvez queiram seguir e o Senhor diz a eles, vamos imaginar a cena, e o Senhor diz a eles, não venham. Vai com ele para um lugar a sós, longe da multidão. Podemos observar o Senhor a tocar os ouvidos daquele surdo que gagueja. O Senhor toca
olha para o céu. Talvez não seja possível, inclusive, de ouvir a sua voz a pronunciar Éfata. E aqueles ouvidos começam a ouvir. Ele sorri. Talvez alguns passarinhos estão a cantar pelas vizinhanças, tudo se torna interessante. O rumor do vento, o canto dos pássaros, a voz, o sorriso, tudo se lhe afigura novo. E podemos um novo passo. O Senhor a colocar de sua saliva na língua daquele deficiente. Só gaguejava, não conseguia se comunicar, não conseguia acolher as pessoas, não conseguia lhes falar. Agora fala. Talvez nem saiba bem falar. Quem sabe o Senhor até lhes aponta algumas palavras, como pronunciar. Mas quanta alegria! Lágrimas talvez. E falava corretamente. Agora Jesus vai dizer que não conte. Ele não entende. Mas o Senhor quer que o discípulo, o leitor, compreenda. Vamos imaginar. Não quer que os discípulos de qualquer tempo procurem um milagreiro. Vamos recordar. Talvez o Senhor tenha até explicado àquele beneficiário que poder ouvir é para ouvir a voz de Deus. Poder falar é para pronunciar as maravilhas de Deus. Não é para pronunciar condenações, maledicências de tipo nenhum. Não é para dar atenção a qualquer voz que destrói os outros. E o Senhor está a explicar. Mas ele retorna e maravilhavam-se sobremaneira. Ele fez tudo bem. Os surdos ouvirem, os mudos falam. Parece que aquele homem foi recriado como quando Deus criou o mundo, viu que era bom. Agora eles veem que Jesus faz todo o bem. Como se estivesse a recriar as pessoas em quem ele toca. Agora vamos a mais um passo. Agora eu estou lá. Talvez seja eu que tenha minhas surdezas, que eu não consigo ter tempo para a voz de Deus. Que eu não tenha inspirações para pronunciar palavras amorosas de Deus. Talvez o Senhor esteja a me perguntar: por que não me maravilhei ainda com a bondade do Senhor? Talvez o Senhor queira me levar para um lugar separado e perguntar-me: por que não sei falar de Deus ou tenho vergonha de falar dele? Qual é o motivo? Qual é a razão? Talvez eu deva pedir ao Senhor Jesus que toque na minha língua, que comunique o seu Espírito para que minha voz seja a voz de quem sente, reconhece e se maravilha com a bondade do Senhor Deus, do Pai. Talvez o Senhor esteja a perguntar-me: o que é que mais eu ouço? Quem eu ouço? Quais as palavras e quais vozes que encontram ressonância aos meus ouvidos?
Talvez ele até pergunte: é o dinheiro? É a vaidade? É algum rancor? É alguma ambição? E isso está me fazendo incapaz de comunicar-me, de relacionar-me, de construir relacionamentos libertadores. O Senhor olha para mim e talvez perceba, toca a mim, pedir ao Senhor que me ajude os meus ouvidos a ouvirem a voz que procede de Deus e que me aproxima dos irmãos e que me põe em comunhão com os outros. Talvez eu deva pedir, Senhor, que as minhas palavras falem de Ti. Mas Ele está a perguntar: por que isso não acontece? Ele olha para mim. Estou lá naquela cena. Ele olha para mim. Tocou-me. O que é que ele me diria? É hora de eu ouvi-lo. É a hora de eu lhe dar uma resposta. Agora é a hora de eu falar ao meu Senhor. É hora da minha oração.